Boa noite, paz do Senhor Ibicamp, profetas menores, profeta Miqueias, talvez o mais messiânico de todos os menores profetas, pré-exílio, é lógico. É ele quem vai dizer que de tu, Belém de Éfrata, não é menor das cidades de Judá, porém de ti sairá o Salvador, que há de apacentar Israel. Muito bonita a declaração. Miqueias é um profeta interessante, seu nome quer dizer aquele que é semelhante a Deus. Tá? Então, vamos aos slides, vamos à nossa aula. Tudo certinho com você? Já estamos na 6ª aula, caminhando, mas 4 profetas, os últimos 3, a lição 10, são os profetas pós-exílio: Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, vamos lá. Curso médio em teologia, você já está a par de toda essa coisa aqui, toda essa discriminação que existe. Pastor Reinaldo é o escritor, o nosso grande mentor e diretor, pastor Jorge Oliveira do Vale, o Instituto Bíblico de Campinas, essa maravilhosa escola de profetas, que tem formado homens e mulheres preparados para o ministério. Amém? Deus chama, o Ibicamp prepara. Isso aí que é bacana. Livro de Miqueias é o 6º na ordem cronológica, tá, dos nossos textos aqui, na nossa Bíblia, a aula de profeta menores, e o capítulo 6 da nossa aula, livro de Miqueias, a discriminação ou o índice dos chamados são esse: ministério, objetivo, visão panorâmica, peculiaridade do livro, idolatria, raiz de todos os males, como sempre, a paz no milênio, o Messias, a encarnação de Cristo, interesses pessoais e o remanescente do Senhor. Vamos lá? Dicas. Não deixe de observá-la, gente. Seja organizado, tenha foco e disciplina, desconecte-se do seu celular, fuja de distrações, tenha sempre um local apropriado para estudar, anote tudo sempre, leia teu livro, responda ao questionário ao final de cada lição. Agora, contigo, meu querido. O livro de Miqueias. Quem é Miqueias? O profeta Miqueias é originário da pequena cidade de Moreset Gat. Você vai achar isso em Miqueias 1,14, ao sul de Judá, área agrícola a 40 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. O tema do livro é Juízo e Salvação Messiânica, e foi escrito entre 740 a 710 a.C., ok? Então, Miqueias, aquele que é semelhante a Deus, aquele que é como Deus ou como Yahvé, é sinônimo de Micael, que é aquele que é como Elohim. Então, poderia dizer que o nome Miqueias é aquele que é semelhante a Deus. O profeta, enquanto Oséias profetizou as 10 tribos de Israel no Reino do Norte, e Isaías na corte em Jerusalém, Miqueias, que era de Moreset, uma vila bem ao sudoeste, pregou a gente comum de Judá, Reino do Sul. Ou seja, ele pregou para o povo na rua. Vamos dizer assim que ele era um pregador itinerante, de origem simples, certo? Ele não era uma pessoa rica, família humilde, e o seu nome é adequado à pergunta que ele faz em Miqueias 7,18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante de tua herança? Quem é como o Senhor? E o profeta é milenista, isso que é bacana. Olha lá, ele é contemporâneo de Isaías, exatamente o que eu acabei de dizer. Enquanto Isaías profetizava na corte, ele é o povo comum, e Amós no Reino do Norte, ok? E qual era o grito dele? Condenava governantes corruptos, falsos profetas, juízes ímpios, mercadores desonestos, juízes venais que havia em Judá. Se transportar para os dias de hoje, como eu sempre digo, os profetas menores, eles, por terem um apelo social, por ter um apelo extremamente político também, está sempre questionando reis e religioso. Se você colocasse no dia de hoje, a mensagem dos profetas menores se encaixa nesse Brasil nosso. É uma coisa incrível a contemporaneidade que eles têm. Mas Miqueias pregava lá contra a injustiça, opressão,
camponeses, aldeões, contra a cobiça, a avareza. A imoralidade já estava comprando solto e a idolatria. Ele adverte que haveria severas consequências, e o povo não queria ouvir isso, não. Ele predisse a queda de Israel e sua capital, Samaria. Ele fez uma predição bem correta e clara, Miqueias 1, 6, 7, e também profetizou a queda de Judá, capital de Jerusalém, Miqueias 1, 9, 16, 3, 9, 12. Miqueias escreveu a fim de advertir sua nação a respeito da certeza do juízo divino, para especificar os pecados que provocavam a ira de Deus e para resumir a palavra profética dirigida a Samaria e Jerusalém. Ele adverte a nação: o juízo vai vir. Sabe, essa ilustração aqui é bem interessante, ele com os braços abertos, o povo lá reclamando, e profetizou que a destruição seria grande e seria semelhante em Judá, Jerusalém, e Israel, Samaria. Por quê? Consequente dos seus pecados e flagrante rebeldia. Nós sabemos que desde a divisão do reino, os problemas de idolatria do Reino do Norte contaminaram também o Reino do Sul, e a questão social, a opressão social, o rico oprimindo o pobre, e olha, a coisa foi bagunçando de tal forma que todo o projeto original de Deus para Israel, em Canaã, a terra prometida, estava ruindo, já estava comido, já estava carcomido, certo? Então, o livro de Miqueias consiste em uma mensagem de 3 partes. Recrimina Israel, Samaria e Judá, Jerusalém, por seus pecados específicos que incluem idolatria, todos nós sabemos a idolatria deles. O orgulho, eles eram arrogantes, não estavam prevendo o que ia acontecer. Se você lembrar Miqueias profetizando, e você lembrar Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. Quando você começa a cruzar os profetas, cruzar os livros, você vai entendendo que a nação vivia uma arrogância de ostentação. Ela vivia uma questão, eu ostentava poder, riqueza, achava que estava tudo bem. Mas o pobre oprimido, o órfão abandonado, a viúva não estava sendo cuidada, e o povo largado numa idolatria barra. Mas Deus é bom. Ah, Deus é bom? Não, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, mas Ele é justo também. Porque Deus, Ele é amor, Ele permite que você plante qualquer coisa. Porque Ele é justo, Ele vai te fazer colher. Adverte que o castigo divino está para vir em decorrência dos pecados e promete, olha só, que paz, retidão e justiça prevalecerão quando o Messias estiver reinando. Igual atenção é dedicada aos 3 temas do livro, ou seja, paz, retidão e justiça. Esses 3 temas é dedicado são os 3 temas do livro, ok? Visto por outro órgão, por outro ângulo, por outro jeito de olhar, a divisão do livro, ela vai de seguinte forma: capítulos 1 a 3 registram a denúncia que o Senhor fez a respeito dos pecados de Israel e de Judá e seus respectivos líderes, e a iminente ruína das nações e de suas capitais, a queda, de 1 a 3. 4 e 5, esperança e consolo. Toda vez que Deus exerce um juízo, Ele dá uma válvula de escape, e que a casa de Deus será estabelecida em paz e retidão. Idolatria e opressão serão expurgados da terra definitivamente. E 6 e 7 descreve a queixa de Deus contra seu povo, como se fosse um tribunal. Deus acusa, prepara a sentença, o povo se arrepende, confessa a sua culpa, e há uma oração, e logo há uma oração, uma conversão em promessa a favor dos filhos de Abraão. Tá ok? Continuando, uma peculiaridade, uma curiosidade. 5 aspectos básicos que caracterizam o livro de Miqueias. A semelhança do nosso profeta Tiago no Novo Testamento, ele é muito pungente, ele é muito firme, ele é muito uma linguagem até às vezes dura, firme, sem rodeios, sem amaciar, entendeu? Ele defende os pobres que são explorados, ele defende a questão da viúva, ele defende a questão dos órfãos, certo? E a exortação mais grave dele, o que ele ataca com mais veemência, certo? É acerca das exigências divinas,
que Deus fez a Israel: pratica a justiça, ama a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Olha só que interessante. Deus sempre quer que nós sejamos justos, ajudemos, generosidade, benevolência, e sejamos humildes diante de Deus. É interessante, né? Você olha para isso, vê o dia de hoje, a igreja, a sociedade, parece muito semelhante ao que vivemos. Na parte linguística de Miqueias, ok, o jeito que ele fala, é como eu disse, é austera e direta. Não tem voltinha. É pau, é pancada, tá ok? Outra hora, ele é eloquente e é poeta. Interessante. Com complexo uso de jogos de palavras, como Miqueias 1, 10 a 15. Interessante. Depois você dá uma lida lá, você vai entender essa justa posição de situações. Ora pungente, ora agressivo, ora direto, objetivo, outra hora poético. Todo poeta, tudo liberado. 3, tal como o profeta Isaías 48, 16, 59 e 21, Miqueias expressa a nítida consciência de sua chamada e unção profética. Ele mostra que ele é o chamado. Mas de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ele diz que ele está cheio do poder do Senhor para anunciar transgressão e pecado. Nós precisamos entender que profetas, homens de Deus, que têm uma boca profética nos dias de hoje, precisam começar a abrir a sua boca para mostrar a transgressão e o pecado do povo. Essa é a nossa função profética. O livro tem 3 indicações de profecias muito importantes. Uma foi que salvou a vida de Jeremias quando profetizou contra Jerusalém e o templo, dizendo que seria como Siló e a cidade ficaria deserta mais de um século depois. Miqueias 3:12, você lê Jeremias 26, 9 a 18. Outra que diz respeito ao local onde o Messias haveria de nascer, Miqueias 5:2. Essa é fantástica. Profecia que se cumpre literalmente em Mateus 2, 5, 6. E também uma outra que o Senhor usa como uma predição da rejeição que sofreriam aqueles que o aceitariam. Miqueias 7:6, Mateus 10, 35 e 37. A idolatria é duramente combatida no livro de Miqueias e todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, seus salários serão queimados pelo fogo e todos seus ídolos eu farei uma assolação, porque o preço da sua prostituição os ajuntou e em recompensa de prostitutas se volverão. Forte a palavra de Deus. Forte, porque a idolatria é a raiz de todos os males. Basta você ler Romanos 1, que diz: transformar o Criador em criatura. Por isso Deus os entregou a paixões infames, ardendo de paixão. Abandonaram a relação natural com as mulheres, se entregando à torpeza, homens com homens, mulheres com mulheres. Olha, Romanos 1 é uma declaração fantástica contra a idolatria e os seus resultados pertinentes. Como isso afeta o afastamento de Deus através de outros deuses, nos leva à corrupção, porque o diabo vem matar, roubar, destruir. E quando você idolatra qualquer coisa que não seja Deus, você está adorando o diabo. Uma das formas mais sutis de louvor ao capeta é a murmuração. Murmurar é louvar ao diabo. No entanto, o Senhor condena, certo, os comportamentos, a motivação central do cativeiro, tanto no Reino do Norte como no Sul. E a principal motivação, de fato, foi a idolatria. Não há aqui história de pecadinho e pecadão, não é bem isso. Mas a gente vê que para alguns pecados Deus reserva pesos diferentes. Quando ele diz para Eli, no livro lá, Samuel, e veio um homem de Deus e disse a Eli: muito grande é o seu pecado diante de Deus. E a sentença contra Eli foi dura. Tua nora vai abortar, teus filhos vão morrer, a arca vai ser roubada e no mesmo dia você vai morrer. E não haverá mais descendência sua assistindo diante de Deus. Terrível coisa é essa. Então, é uma forma de Deus pesar
as consequências dos nossos pecados. Há algumas coisas que ferem mais a justiça de Deus e sua santidade e são de um juízo mais severo. Davi se arrependeu, pecou, cometeu mesmo que indiretamente homicídio e um adultério, e teve a espada sobre sua família. O juízo divino. Normalmente o povo quer ouvir o que agrada. Isso é claro. Olha lá, Miqueias 2,6, o povo me diz, pare com profecias, não diga isso. É aquela coisa hoje, gente, que nós ouvimos, mas Deus é bom. Mas o Deus é justo. Não é assim, não vai acontecer isso. Nossa nação está passando por uma polarização política hedionda, horrível. Dia 7, sabe Deus que essa nação vai virar. Nós estamos vivendo um momento onde a igreja está tentando recuperar a sua posição de austeridade na sociedade e parece que a igreja evangélica perdeu a posição. Ela continua, ainda temos representantes, mas, gente, como temos coisas que nos envergonham. Certo? Como a política misturada, às vezes, com a igreja prejudica. Eu não estou dizendo que é sempre, mas na maioria das vezes traz problema. E Miqueias profetiza o juízo divino, visto que o povo tinha atitudes maléficas de forma premeditada, ou seja, sabiam o que ia fazer, premeditavam. Ninguém peca, existe pecado por acaso, mas no caso do povo aqui, ninguém adultera por acaso. Leva um tempo para você planejar tudo isso. E agiam como grileiro, tomavam os bens uns dos outros, os mais fortes oprimiam os menores, tomavam terra, plantações. Lembra daquela cena de Acabe com a vinha do vizinho, que Jezabel mata o cara para entregar a vinha para o marido? Isso aí é só um exemplo do jeito que a coisa estava lá. E ao invés de se arrepender, buscar a Deus, e ver que na profecia do nosso Miqueias, ela podia ser dura, punjante, era fruto do amor de Deus. Deus corrige quem ama, a gente sabe disso. Que queria que as pessoas se arrependessem. Por quê? O arrependimento é a porta do céu, já diz Martin Lloyd Jones. A única forma de se acessar a porta do céu é através do arrependimento. Mas é melhor, então, arrumar profetas falsos. É aquela tiazinha da igreja, aquele rapaz que está querendo namorar ou está querendo comprar alguma coisa e começa a procurar uma palavra e vai 9 pessoas, todas elas dizem, não, isso não é de Deus. E, de repente, aparece um que fala, não, isso é de Deus. E aquele que concordou com o desejo do coração dele é o profeta. Era assim, era isso que estava vivendo. Era isso que o povo vivia nessa época. A destruição de Jerusalém foi decantada e há um contexto histórico fantástico, não adianta se querer desprezar isso, não. O contexto histórico é muito importante, sim. Toda vez que a Bíblia cita um espaço-tempo, ela está colocando o acontecimento e o evento na exata data da história. E muito do que nós estudamos de história secular hoje é baseado em coisas da Bíblia, em relatos bíblicos, que é um documento fantástico, a Bíblia, além de tudo. É um documento histórico absurdamente fantástico. Tá? Então, portanto, por vossa causa, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo e Jerusalém se tornará em montões e pedras, e o monte dessa casa em lugares altos de um bosque. Quer dizer, vai ficar desolado. E ficou. E como ficou? E aí ele vai começar a falar do milênio. A profecia de Miqueias, ela é milenista nesse ponto de vista. A paz do milênio está diretamente ligada e relacionada com a justiça. Julgará povos, castigará poderosas nações, e converterão suas espadas em enxadas, e haverá paz na terra. O milênio é caracterizado pela justiça, pois Cristo será o governador. Reinará com justiça, porque ele é o sol da justiça, que nascerá para os que creem em seu nome. Malaquias 4:2. E Cristo é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Malak Sadek, em hebraico, é o rei da justiça. Melki, Melek. Sadek, de justiça. Então, o governo, na era milenar, será justo e maravilhoso. Miqueias, à semelhança de outros profetas do Antigo Testamento, olhou para além do castigo de Deus, ele olha através e além, e profetiza e contempla um Messias vindouro e seu justo reino na terra. Então, passa a ser messiânica, escatológica, que ela é milenista,
ela é messiânica na encarnação e vinda do Cristo, e ele relata a encarnação como ninguém, dizendo que o lugar, inclusive o lugar que ele iria nascer. E é isso que os sacerdotes e os escribas falam para Herodes quando esse questionado pelos magos, sobre o nascimento do rei dos judeus, pergunta aos escribas, eles falam, olha, e tu, Belém de Éfrata, não é menor de todas as cidades, é de onde sairá. De onde sairá o seu profeta, de onde sairá o seu Messias, que apacentará Israel, meu povo. Os interesses pessoais continuam sobrepondo os interesses coletivos, certo? Então, a religiosidade do povo deteriorada, o povo estava mais no campo da penitência do que do sacrifício. Era levava o bode lá, matava, pecava de novo, levava o bode lá, matava, pecava de novo, que nem a questão da indulgência na Idade Média. Você ia lá, pagava, pecava, aí não tinha mais jeito. A Igreja Católica criou a indulgência plena. Você fazia um pagamento muito substancioso e você podia pecar até o final da sua vida, que seus pecados já estavam pagos ou perdoados. Então, nós estávamos mais preocupados em pagar uma dívida do que, propriamente dito, se arrepender dos erros e mudar. Então, essa é a questão que está acontecendo aqui, interesses pessoais. O sacrifício, como eu acabei de dizer, virou negócio, desde que se pague e se sacrifique, eu já estou livre para pecar de novo, e isso não é arrependimento, isso é penitência. E a nossa igreja tem vivido, às vezes, hoje em dia, muita penitência. As pessoas vão ao altar, choram, voltam, pecam, vão ao altar, choram, pecam, e não há um arrependimento, há uma contrição até, há um ato contritivo, mas não tem uma vontade de deixar o seu pecado. Os judeus perderam o foco, e inclusive da liturgia e do porquê de todas as coisas, o porquê oferecer tudo. E nós estamos tendo que tomar cuidado, porque a igreja também está se desviando. Fala-se muito hoje em dia da reforma. Eu não acredito em mais uma divisão, porque nós já esfacelamos a reforma, não em uma multiforme graça e manifestação de Deus, mas nós esfacelamos a reforma como uma coxa de retalhos doutrinários para agradar qualquer tipo de pessoa que não se sente bem aonde está ali. Eu não concordo com isso aqui. Pega, sai, monta a igreja sem aquilo, mas cria outros. E assim nós já vamos para tantos nomes de igreja no Brasil, que tem duas coisas no Brasil que não dá mais para pôr nome. Pode ligar lá marcas e patentes. Dupla sertaneja e igreja evangélica. Falta nome. Não tem mais nome para pôr. Aí começa as invencionices, né? A Igreja Automotiva de Jesus, Igreja Cuspe de Cristo, Igreja da Sétima Reforma Divina, e vai assim, entendeu? Ok? Conclusão, o remanescente do Senhor. Volto a dizer, toda vez que Deus exerce um juízo, certo? Ele provê uma válvula de escape. Toda vez que ele exerce um julgamento, ele vai dar uma condição de você se arrepender e ser salvo. E a nossa condição maior é a aliança que ele fez com Jesus, é a aliança que nós temos com Jesus. Por isso o fato é muito sério, nos dias de hoje, afirmam que a igreja assumiu o lugar de Israel na relação com o Eterno. Não é bem assim. A igreja ela tem um papel de apresentar o Salvador, o Messias, na forma de Jesus Cristo, Filho de Deus, para todo mundo, seja judeu, bárbaro, cita, livre ou escravo. Tá? O que nós precisamos é nos posicionar como homens e mulheres de Deus contra a idolatria reinante. Ok? Aqui está a dica para fazer a prova. Você já leu, eu já li em outras matérias. Só você voltar, você vai ver, ok? E eu estou aqui me despedindo de você agora, dando uma boa noite, que eu acho que a maioria vê à noite. Eu estou gravando essa aula, são 5:45 da noite, e eu espero que você seja tremendamente abençoado com a história do profeta Miqueias, aquele que é semelhante a Deus. Próxima aula, Profeta Naum, talvez o mais culto livro dos profetas, porém não o menos profundo. Ok? Uma boa noite e Deus te abençoe grandemente. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, eu quero louvar e bendizer o teu nome por esse momento de aula, por esse momento com os alunos.
Use essa ferramenta que, por enquanto, tem nos sido útil para levar a tua palavra a toda criatura. Por isso, eu abençoo a todo aquele que está aqui acompanhando e o faço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite.